Oi, meus amores, tudo bem? Olha que peça linda que eu preparei para vocês hoje. Um porta-mamadeiras luxo com uma alça para ele ser preso na bolsa maternidade ou também, se você quiser atender a sua cliente como um porta-garrafas térmico, na bolsa da sua cliente. Vamos lá aprender comigo? É uma peça super estilosa, com um acabamento todo diferenciado e eu vou mostrar para vocês passo a passo como que a gente faz. Se você ainda não me conhece, eu sou a Aline Almeida e você está no Multiplique Suas Ideias. Se inscreva aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e ative as notificações, porque assim você será avisado sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Se você gostar do nosso trabalho, eu peço que, por favor, deixe um like aqui pra gente, deixe também um comentário, tá bom? É muito bom receber esse retorno de vocês. E eu quero te convidar também a seguir o meu Instagram, @multipliqueatelier, porque por lá tem os stories, a gente consegue conversar mais facilmente pelo direct, tem as fotos e sempre as novidades que eu posto por lá, e vai ser um prazer ter você lá comigo também. Vamos lá então aprender? E olha só, para confeccionar essa peça, eu preparei para vocês um molde bem detalhado, tá? São 4 páginas, ele tem os moldes, dentro dos moldes discriminado certinho a quantidade que você vai precisar cortar de cada material, tá bom? E eu coloquei aqui também o mínimo que você vai usar de material, uma sugestão, uma média que você vai ter de gasto e também uma sugestão de venda, tá? Tudo bem detalhadinho, e para adquirir esse molde vocês vão ter um link aqui embaixo, tá? Que vai levar você para uma página lá na Hotmart e por apenas R$10 você vai baixar e imprimir esse molde para confeccionar essa peça aí no seu ateliê, tá bom? Na última folha do arquivo você vai ter os moldes referente ao canal do zíper, tá? E para ele caber bem certinho numa folha A4 eu precisei dividir ele em 2 partes. Mas você vai ver que tem discriminada aí, ó, margem de união, tá bom? E aí vai ter 2 moldes que precisam ser montados apenas, tá? Que eles formam o canal do zíper, olha só. E aí onde tá escrito margem de união, você só vai juntar bordinha com bordinha, não precisa transpassar, tá? Só juntar bordinha com bordinha. Eu costumo fazer da seguinte forma, eu pego um pedacinho de fita crepe, ou pode ser uma fita de embalagem, tá? Coloco assim por baixo, ó, e aí eu venho com a outra parte, encontro bem certinho, alinhadinho aqui, pontinha com pontinha, tá? E você vai unir desta forma, tá bom? E aí você vai ficar com o molde inteiro, para fazer o corte aqui, ó, do canal do zíper, do forro e da manta Etaflon, certo? E aí, seguindo as orientações dos moldes, você vai fazer também todos os outros cortes, olha, o fole, que é 2 no sintético, Etaflon e forro, o fundo e os espelhos, tá? Que tá tudo discriminado a quantidade que você vai precisar cortar. Dentro do molde também tá discriminado, olha, as medidas para fazer a alcinha, tá? E aí eu já cortei aqui também, olha, que é uma medida de 6 por 25, uma medida de 6 por 10, tá bom? Vamos usar, ou você pode também utilizar 35 centímetros de alça pronta, fica também da sua escolha, tá? E cortei aqui também 37 centímetros de zíper e 2 cursores, tá? Todos esses materiais tá discriminadinho no molde para você tá adquirindo e confeccionando as suas peças, tá bom? Eu vou começar colando a minha manta Etaflon no verso de todas as minhas partes de sintético, tá? Vocês terão cortado aí na mesma medida, porém, eu gosto depois sempre refilar pelo menos meio centímetro em toda a volta, para ele ficar um pouquinho menor que a borda aqui, facilita bastante na costura. Então, não precisa ser uma medida exata, tá? Mas aproximadamente meio centímetro. Eu vou refilar toda a volta das minhas mantas, de todas as partes da minha peça, tá? E com uma cola spray, eu vou colar ele aqui, ó, no avesso do meu sintético, tá bom? Vou passar a cola spray aqui na minha manta e vou colar no avesso aqui do meu sintético, tá? Eu vou usar uma cola spray permanente,
mas você pode usar uma cola spray temporária também, porque depois que colocar o forro e juntar as partes, a temporária, mesmo que depois ela se desfaça dentro da peça, não vai danificar a estrutura da peça, tá bom? O importante é que a manta fique aqui, ó, dentro da peça, tá? A manta Etaflon, ela tem essa película prateada de um lado e do outro lado é a espuma PAC. Eu até deixei no molde para vocês como sugestão também a espuma PAC de 2 milímetros, tá? Porque o que torna a peça térmica, de fato, é essa espuminha aqui, a espuma PAC que tá atrás desse laminado, tá bom? Esse laminado que tem na manta Etaflon é mais para que ele já seja uma proteção para a espuma, mas como nós ainda vamos colocar o forro, não teria nem necessidade dele, tá? Como eu já tinha ele aqui no ateliê, eu tô usando ele mesmo. Mas se você quiser utilizar a espuma PAC ao invés da manta Etaflon, ela vai dar o mesmo resultado térmico na sua peça, tá bom? Então eu vou fazer esses cortes, refilando aqui um pouquinho toda a volta de todas as minhas mantas e vou colar centralizado em todas as partes do meu sintético, já trago pra vocês. E olha só, meus amores, já tô aqui com todos os meus cortes, então, já preparado. Já colei no avesso em todas as partes dos meus sintéticos, ó, a minha manta Etaflon, tá bom? Que você pode também usar espuma PAC. E nas medidas referente às alças, eu passei cola de contato aqui no avesso, esperei ela secar, tá? Ficar sequinha ao toque. E nós vamos, ó, dobrar, trazer as margens para o centro. E aqui, ó, nós vamos dobrar de novo, tá? Então, eu vou passar a cola de contato aqui novamente, esperar ela secar e vou dobrar de novo. E aí, eu vou fazer o pesponto aqui nas duas laterais, vou ficar com a minha alcinha pronta, tá? Vou fazer o mesmo com essa parte menor aqui, tá bom? Os espelhos, para finalizar, só falta eu posicionar o forro aqui no verso, tá? Então, você vai posicionar o forro, ó, com o direito para fora, então vai ficar avesso com avesso, tá? Aqui no meu caso eu tô usando um verniz 0.2, você pode usar um bagum também, tá bom? Um forro bem fininho, porém impermeável, né? Porque é uma peça térmica, pode molhar alguma coisa aqui dentro, então é importante que tenha facilidade de limpar com um paninho, tá bom? E aí eu vou só posicionar ele bem certinho aqui, ó, e vou fazer uma costurinha em volta, só para prender tudo no lugar, tá? Vou fazer isso nas duas partes e aí os meus espelhos já estão prontos, tá bom? O canal do zíper, depois que você montar o molde, cortar o seu sintético, colar o Etaflon, tá? Aqui também tem o Etaflon coladinho aqui, ó, que eu cortei a borda dele um pouquinho menor e já colei ele aqui no avesso do meu sintético, tá? Nós vamos já passar aqui o zíper então, tá bom? Depois que a gente já cortar tudo, nós vamos passar o zíper. Vou pegar a minha medida de 37 centímetros de zíper. A parte que nós vamos passar o zíper, costurar o zíper, ó, se você juntar o molde assim, você vai ver que ele tem uma curva pra fora e aqui uma curva pra dentro, tá? Ele se encaixa, tá bom? E é nessa posição que nós vamos colocar o zíper. O zíper vai aqui no centro, tá? Então, eu vou começar colocando primeiro nessa parte aqui. Ó, vou tirar o forro daqui de baixo, tô só com o meu sintético e a manta Etaflon aqui, tá? Vou pegar o meu zíper, ó, direito, com direito. Vou costurar ele aqui, ó, seguindo a margem bem certinho aqui, ó, do meu canalzinho, tá? Essa primeira costura eu vou costurar bem na beiradinha, não vou fazer ainda com margem de meio centímetro. Aproveito para já avisar e vou continuar repetindo isso durante essa aula para não ter erro, que todas as margens de costura que eu usei nessa peça é meio centímetro, tá? É a margem da máquina industrial. Dá para fazer na máquina doméstica, porém, você vai também utilizar a margem de meio centímetro na doméstica também, tá? Ou desloque a agulha, ou troque o pezinho de 0,75 para um pezinho de meio centímetro, tá bom? Para você manter essa margem de meio centímetro para todas as medidas baterem, tá bom? E olha só, costurei, fiz uma costura mais na beiradinha, tá? Você vai perceber que fica bem mais fácil costurar porque a manta não tá bem na borda, tá? Então, mesmo que ela tá aqui embaixo, não fica agarrando tanto, tá bom?
Vou pegar agora o meu forro, vou posicionar ele aqui por cima. Como é curvo, é mais fácil a gente prender primeiro o zíper e depois vir com o forro, tá? Mas se você sentir segurança de já costurar os três juntos, fiquem à vontade, tá bom? Nós vamos então, ó, alinhar bem certinho aqui, ó. Aqui onde inicia o meu forro, tá? Alinhadinho também aqui, ó, com onde inicia o meu sintético, tá bom? E vamos costurar agora sim com margem de um pezinho de máquina, que é meio centímetro, tá? Então, olha, costurei o forro aqui no lugar. Se acontecer do forro deslocar um pouquinho, passar aqui um pouquinho, o forro não tem problema, tá? Você pode refilar, porque às vezes ele estica um pouquinho, tá? Por ser um plástico, ele estica um pouquinho e até com a tensão da costura, tá? E aí ele acaba ficando às vezes um pouquinho maior, mas não tem problema. A nossa medida depois para bater no fechamento do anel vai ser o sintético, tá bom? Então, costurei aqui, ó, o forro, lembrando que é direito com direito o forro que eu costurei, tá? Costurei aqui com margem de um pezinho de máquina. E agora nós vamos trazer, ó, tudo pra fora. Então, jogo o zíper pro lado, forro e sintético pro outro. E aqui, com bastante capricho, nós vamos fazer aquele pesponto bem bonito que já vai assentar essa costura, tá? Esticando bem esse forro pra cá, esticando bem o sintético, para não fazer barriga aqui, né? Ficar aquele excesso de sintético aqui pro lado do zíper, tá? Então, nós vamos fazer um pesponto bem bonito. Quando eu apliquei o zíper aqui, eu só fui tomando cuidado para ele ficar esticadinho, tá? Mas eu não fiquei tensionando o zíper, eu não fiquei esticando o zíper, tá bom? Você vai ter cuidado para ele ficar esticadinho, mas não precisa puxar ele, tá? Então, agora eu vou fazer o pesponto aqui. Ó, quando você for fazer esse pesponto, lembre de colocar uma linha clara na sua bobina, tá bom? Ó, aqui em cima eu tô usando uma linha marrom, tá? Tô usando agulha 16, linha de nylon 60, tanto em cima quanto embaixo, porque eu estou costurando numa máquina industrial. Se você for costurar numa máquina doméstica, é linha de nylon 60 em cima, linha de poliéster na bobina, tá bom? E aí lembre-se de trocar para que a linha de baixo, ó, seja uma linha clarinha, para não ficar feio, não ficar sujo o forro, tá bom? Agora, para aplicar o outro lado, ó, nós vamos dobrar a nossa peça, encontrar aqui, ó, margem com margem do sintético, bem bonitinha. E aqui, ó, nós vamos marcar o centro da peça. Zíper o centro, tá? Em zíper a gente não faz pique para ele não desfiar. Vou já aproveitar, ó, e fazer o piquezinho aqui embaixo também. E aqui na minha peça, na minha outra peça, ó, nós vamos também dobrar ao meio, alinhar bem certinho aqui, margem com margem, e encontrar o centro dela aqui. Certo? Um pique bem pequenininho, tá? Pra ele ficar escondido com a costura. E agora nós temos que juntar ele dessa forma, tá? Essa curva maior aqui, tá bom? Então, nós vamos colocar direito com direito. Vamos novamente costurar primeiro o zíper aqui no sintético, depois a gente vem com o forro, que é bem mais fácil, tá? Só que dessa vez eu prefiro começar do centro para as bordas, porque ele tem uma curva, ele fica como se fosse uma curva contrária aqui, né? Tá vendo que ele fica para fora e o meu zíper tá para dentro? Mas aí nós vamos acertando ele aqui. Então, eu prefiro fazer do centro para as bordas, tá bom? Então, olha, eu costurei do centro para a borda. E agora, ó, eu prefiro fazer assim, porque eu gosto de trabalhar com o meu trabalho para fora aqui da peça, tá? Então, agora com o zíper, eu vou acertando, alinhando bem aqui na margem. E aí, vou costurar bem na bordinha. E olha só, ele vai ficar desta forma, ó. Se você puxar ele pra fora, já tá formando o canalzinho do zíper, tá? Mas vamos deixar ele aqui pra dentro ainda, que agora aqui, ó, pelo lado do zíper, nós vamos aplicar o forro, tá? Então, você vai colocar direito com direito. Lembrando que, ó, se você tiver dificuldade de entender qual que é o lado do forro que tem que ficar aqui, ó, o forro tem o mesmo formato, tá? Então, é a mesma posição.
olha só, se nós colocamos o sintético assim, tá? Ó, o forro, ele vai ficar aqui do outro lado dessa forma também, ó. Pode encontrar o centro do forro também. E vamos iniciar do centro para as bordas. E agora sim, com margem de um pezinho de máquina. E olha que lindo que fica o nosso canal, tá? Já tá montadinho o nosso canal. E a gente pode agora, ó, se você observar que de repente na aplicação ele correu um pouco, ó, o meu tá vendo aqui, ó, ele correu um pouco esse lado pra cá, tá? Nada te impede de, ó, soltar o zíper todo e você posicionar ele novamente certinho, tá? Na posição certa que você precisa que ele fique. Aí você vai passar o cursor. Olha só, agora já ficou bem certinho. Essa pontinha aqui a gente pode refilar, tá? Só não diminua nas bordas aqui nos cantinhos, tá? Se aqui pra perto do zíper ficar alguma pontinha, você pode refilar, tá bom? Então agora já ficou bem melhor. Eu vou passar os cursores e vou deixar no centro. Então eu vou entrar primeiro de um lado. Eu gosto de chegar com ele aqui bem pertinho, porque aí aqui eu entro com o outro e não fica a barriguinha aqui no zíper. E pronto, olha, deixa os cursores aqui no centro, tá bom? E olha só, agora nós vamos unir então o fole, tá? Você vai ter aí as medidas do fole, que eu também já colei aqui a manta Etaflon, tá bom? E nós vamos colocar, olha, essa parte menor, a parte mais fina do fole, é que vai encontrar aqui com o canal do zíper, tá? Vocês vão observar que na minha peça, pode ser que com a sua não ocorra, tá? Porque isso acontece às vezes dependendo de uma margem que eu possa ter costurado aqui correndo errado, qualquer coisa. E aí ele corre um pouquinho, ó. E aí ficou uma pontinha aqui, ó, além aqui do meu zíper, tá bom? O que eu vou fazer para corrigir e não precisar desmanchar toda a minha peça, e assim eu já mostro para vocês também como corrigir esses defeitinhos que na verdade não dá um defeito no final da peça, né? É algo durante a costura que pode ocorrer e eu quero mostrar para vocês como que vocês podem corrigir, tá bom? Então vou colocar, eu sei que essa é a minha parte fina que eu coloco aqui, ó. Vou colocar direito com direito e aí eu vou alinhar essa pontinha aqui com essa ponta, com essa margem aqui, ó, alinho bem certinho, e aí eu já vejo, ó, que eu posso refilar esse excessinho aqui, ó, sem danificar a medida da minha lateral total, tá? Então eu vou refilar só essa ponta que ficou aqui, ó, sem danificar a minha medida no fechamento final do meu anel, tá bom? Então, isso aqui pode ocorrer, de repente, no corte, no molde, eu cortei correndo, eu posso ter cortado um pouquinho maior, ou na hora da costura, o zíper correr um pouquinho. Várias coisas podem ocasionar de acontecer, de ficar, de repente, uma pontinha como ficou aqui. Mas não quer dizer que você perdeu a peça, deu errado o meu molde, deu tudo errado, tá? Eu fiz o molde testando com outros materiais, deu tudo certo, mas isso pode ocorrer com o mesmo molde e eu não quis tirar do vídeo porque eu queria mostrar pra vocês que esses defeitinhos não quer dizer que você não vai conseguir andar pra frente na construção dessa peça, tá? Então olha o que eu vou fazer, ó, vou alinhar aqui, ó, bem certinho, então essa pontinha aqui, ó, do meu corte no sintético do fole e essa pontinha aqui tá bem margem com margem, eu vi que aqui, ó, eu só preciso tirar esse excessinho aqui, ó, meio centímetro, tá? Então eu vou cortar ele aqui, ó, e não vou ter problema nenhum, tá bom? Vou posicionar direito com direito, vou costurar com margem de meio centímetro, tá? É muito importante respeitar essas margens para bater depois no fechamento final da peça.
Costurei o meu sintético, direito com direito, tá? E agora eu vou, ó, vir com o forro. Vou pegar o meu forro, direito com direito, tá? A parte mais fina aqui pro lado do zíper. E vou costurar aqui também. Fiz isso, ó. Joga ele lá pra fora. Estica bem ele. Estica bem aqui o forro também, tá? Estica bem aqui. E vamos passar aqui um pesponto. Pronto, fiz isso, ó. Agora eu vou repetir aqui do outro lado. Aqui do outro lado tá bem alinhadinho, eu não vou ter esse mesmo problema, tá? Ó, direito com direito e depois o forro. E olha que canal mais lindo que tá ficando. E agora a gente só precisa aplicar o fundo. Vou pegar aqui a minha medida do fundo, ó. Já tá coladinha aqui também a minha manta Etaflon. Vou posicionar aqui de um lado, ó. Ele é um quadrado, tá? Tem todos os lados iguais, então você pode posicionar qualquer lado que ele vai bater aqui com essa medida do fundo aqui. Você vai posicionar direito com direito, margem de meio centímetro aqui pra costurar, tá bom? Pega o forro, olha, direito com direito e meio centímetro aqui pra fechar. Joga ele todo pra lá. Vamos fazer aqui o pesponto. Agora nós precisamos, ó, juntar para fechar o anel, tá? Então você vai trazer essa lateral aqui, ó, com o fundo virado para cima, eu vou costurar aqui, ó, direito com direito do meu sintético, vou costurar com margem de meio centímetro, tá? Deixa o forro aqui, ó, esticadinho pra gente já costurar por cima dele. Só que agora não tem como eu trazer esse forro do jeito que nós fizemos antes. O que eu vou ter que fazer? Olha. Vou virar ele assim, ó, pro direito. Estica bem a sua peça, que já tá fechada, só tá o forro aqui solto, tá? Você vai dobrar a bainha aqui do forro, meio centímetro, que é a quantidade que nós iríamos costurar. E vai colocar ela aqui, ó, tombando essa costura aqui, ó, para dentro, ó, para o lado do Etaflon. Você vai colocar ela esticadinha aqui por cima, ó, tá? E aí você vai observar, ó, que é só você fazer a costurinha aqui, ó. Só que nós vamos fazer pelo lado direito, né? Lembra que nós estamos com a linha na bobina clara e a linha em cima é marrom escura. Então, a linha acerta bem bonitinho aqui, ó, bem esticadinho. E aí, com esse lado pra cima, nós vamos fazer o pesponto já prendendo o forro aqui no lugar, tá? Olha só. Aí, você já fecha o forro aqui na posição. E já faz o pesponto aqui do fundo, tá? Fica tudo bem bonitinho. Agora, pra facilitar agora no fechamento no espelho, vamos passar uma costurinha bem na beiradinha aqui, só segurando, ó, esse forro que ficou aberto aqui no lugar, tá? E olha só, meus amores, já finalizando a nossa peça, já preparei aqui então, olha, o canal do zíper, tá? Que é o nosso anel com o fole e o canal do zíper. Preparei as alcinhas. Dessa vez, ó, eu coloquei um rebite, tá? Preferi colocar um rebite pra ficar um acabamento bem bonito, que eu acho que fica bem charmoso. E aí nós vamos posicionar a alcinha nas costas do nosso porta-mamadeira. As costas é o lado aqui do zíper, ó, que tá mais largo, tá? Então, como que eu posicionei? Eu já encontrei os centros aqui da minha peça, tá? Coloquei aqui, ó, costura com costura. Fiz um piquezinho aqui pra encontrar o centro, piquezinho aqui pra encontrar o centro. Fiz dos dois lados, tá bom? E aqui, ó, eu vou posicionar da seguinte forma, olha. Do centro pro lado, do centro pro outro, tá? Desta forma, olha. Aí, o encontro dos dois aqui é o centro da peça, tá vendo? E aí, vou fazer uma costurinha aqui bem na beiradinha. Eu prefiro prender ele dessa forma, porque assim eu não corro o risco de quando for prender o anel no espelho, eu acabar colocando a alcinha
pra frente ou pra trás. Então, ao invés de prender no espelho, eu prefiro prender no anel, porque no anel eu sei exatamente a posição que eu quero que ela fique, que é do lado, ó, que tá mais largo aqui, a parte de cima do meu canal do zíper. E agora nós vamos posicionar, ó, já encontrei os centros em cima e embaixo aqui também nos meus espelhos, tá? Vou posicionar aqui, ó, centro com centro em cima, lembrando que a parte que tá arredondada aqui no meu espelho, ó, é a parte de cima. Então, vou colocar aqui centro com centro. E aqui embaixo também, ó, centro com centro. E vamos distribuir aqui, ó. E pronto, já prendemos aqui tudo no lugar. Você vai ver que ele bate bem direitinho se você seguir as margens de meio centímetro no fechamento do anel. Vou trazer vocês um pouquinho mais pra cá, porque eu quero mostrar pra vocês, ó, como que a gente fecha esse anel de uma forma mais fácil, tá? Olha só, eu gosto de trabalhar com ela assim de lado, e aí eu vou girando ela aqui na máquina, seguindo margem de meio centímetro, tá bom? Nós vamos começar a costurar aqui na lateral maior. Inicia com o retrocesso. Quando chegar nos cantinhos, você vai parar com a agulha para baixo, faltando meio centímetro da margem, que é a margem que você tá usando de costura. Levanta o seu pezinho, ó, continua girando a peça, alinha ele aqui, ó, bem certinha, de preferência joga aqui, ó, fazendo um ângulo assim, e continua fechando, tá? E olha só, rapidinho, já costuramos, ó, todo um lado. Você pode aproveitar, ó, que tá ainda só com um lado preso, dá pra você virar aqui, conferir se ficou bem certinho as curvinhas, aqui nos cantinhos embaixo, tá? Viu que tá tudo certinho? Você já pode passar o viés. Para fazer acabamentos de peças impermeáveis por dentro, ó, se eu tô usando aqui o plástico, né, o ideal é que o viés também seja impermeável. E é muito comum quem trabalha fazendo peças assim, ó, com o verniz ou o bagum por dentro, fazer tirar tiras do bagum para fazer o acabamento de viés. Mas você encontra lá na minha parceira Lojinha da Jo o viés de PVC. Olha que maravilha! Ele tem, olha, eu vou medir aqui confirmando para vocês exatamente a medida, ó, ele tem 2,5 centímetros de largura, ele é plástico, é viés PVC, tá bom? Lá da minha parceira Lojinha da Jo. E aí você vem, ó, só abraçando com o viés industrial, da mesma forma, vem abraçando e vem costurando, fazendo o acabamento da sua peça. Então chega de ter aquele trabalhão todo de tirar viés de PVC, viés de verniz ou viés do bagum, tá? Você já tem o viés pronto, então aproveita e facilite a sua vida, tá bom? E não só esse material, como todos os materiais dessa aula são da minha parceira Lojinha da Jo, sintéticos, os forros e percursores. Fala lá com ela, tá? Tenho certeza que você vai amar o carinho que a Jo tem no atendimento com vocês. Então, olha só, troquei a linha da minha máquina, coloquei uma linha clarinha, porque para fazer o acabamento, então, com o viés, tem que ser uma linha clara, né? Porque aí ele já vai cobrir tudo, e aí não ia adiantar eu fazer um acabamento lindo com uma linha escura, ia continuar danificando o meu acabamento. E você vai já dobrando ele aqui e costurando, fazendo toda a volta, tá? E olha só, que lindo que fica o acabamento, ó, com o viés PVC, tá? Só você ir abraçando e costurando. Quando chegar onde você começou, passa um pouquinho, não precisa nem fazer dobra para fazer acabamento, porque o viés não desfia, né? Ele é um plástico. E aí já tá pronta a peça com o viés também impermeável. E agora, ó, vou repetir aqui do outro lado, aplicar o espelho, aplicar o viés e já trago para vocês pronto pra gente desvirar e ver essa peça linda. E vamos então desvirar a nossa peça? Ó, é só você abrir todo o zíper. Abre bem ele, tá? E empurra o fundo, ó. Eu gosto de abrir bem as costuras assim, ó, pra ele ficar bem certinho no formato que a gente quer.
E olha só que linda o nosso porta-mamadeiras luxo. Olha que peça mais linda, charmosa, térmica. Cabe aqui, olha, até 2 mamadeiras se for da fininha, mas cabe também aquela mamadeira mais larguinha. Eu lembro que o meu bebê usou aquela mamadeira mais larga, da marca Chico, acho que foi. E ela era bem gordinha, então não era qualquer porta-mamadeiras que cabia a mamadeira do meu filho. Então eu fiz essa peça mais larga, pensando em caber não só as mamadeiras mais fininhas, se for aquela mais fina, padrão, ela cabe até 2 aqui dentro, tá? E daquela gordinha também cabe tranquilamente. E depois é um excelente porta-garrafas térmico para mãe usar. Né? Não é uma peça só para o bebê, que quando o bebê crescer você descarta a peça, a mãe consegue usar também essa peça. Então é uma peça super versátil, linda, que a mamãe pode pendurar na bolsa, tá? Na bolsa do bebê com a mamadeira lá preparadinha e que eu tenho certeza que vai agradar muito aí o seu cliente final. Então é isso, meus amores. Essa é a peça que eu preparei para vocês hoje, com muito carinho. Fiz com muito amor. Espero que vocês tenham gostado. Acesse o link aqui embaixo para você adquirir o seu molde. É um valor simbólico e eu tenho certeza que você vai reproduzir muitas aí no seu ateliê, tá bom? Que Deus te abençoe muito. Um beijo e até os próximos vídeos.